aqui delante de ti, pus uma porta aberta. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o cantor e missionário Vanderlei de Oliveira, ao grito de alerta. Bem, eu venho de uma união muito difícil. O meu pai era bruxo e a minha mãe era prostituta. O inimigo tentou impedir o meu nascimento, mas eu nasci um lindo bebê com quase 6 quilos. Como o inimigo não conseguiu impedir o meu nascimento, então ele tirou de mim o meu pai. Então eu já fiquei sem o amor paterno. Após o meu nascimento, a minha mãe me deixou aos cuidados de uma mulher e foi trabalhar no destacamento da Polícia Militar em Redenção, no Pará. Aquela mulher também tinha um bebê. Ela fazia mamadeira para o filho dela e o que sobrava ela dava para mim. Aquele lindo bebê que eu era com quase 6 quilos foi perdendo peso rapidinho. Todos que me viam ficavam com dó de mim, mas ninguém fazia nada. Eu fiquei só a pele em cima dos ossos, magrinho, todo desnutrido. Aquelas moscas varejeiras caminhavam em cima dos meus olhos. Eu quase morri ali naquela casa. Mas assim como Deus ouviu o choro do menino Ismael, Deus também ouviu o meu e enviou socorro. Deus preparou a dona Zumira, sua serva, para cuidar de mim. Ela me pegou e me levou para a sua casa. Ali com ela minha vida mudou, mas durou pouco tempo. Logo a minha mãe arrumou um marido e me levou junto para o garimpo. Aos meus 4 anos de idade, eu me encontrava no garimpo. Na época havia muitos garimpos nas regiões do Pará. A gente chegou em uma área que estava iniciando a exploração do ouro. Ali a feira acabou e só sobrou tempero aresco. Ali nós sobrevivemos comendo castanha do Pará com tempero aresco, até que a castanha acabou. Ali naquela mata parecia que não tinha nenhum tipo de bicho. Os garimpeiros saíam pela mata caçando, mas não encontravam nada. A coisa ficou tão feia que quando os garimpeiros ouviam um capelão cantando longe, eles saíam doidos para ver se matavam para nós comer. A fome foi só aumentando a tal ponto que eu desmaiei de fome. Fome, meus amados, é a gente olhar de um lado para o outro e não ver nada para comer. É sair à procura e não encontrar nada. Dali fomos morar com o pessoal do circo. Ali a minha mãe ficava vestida de malhô, numa prancha onde o meu ex-padrasto atirava facas com uma tocha de fogo no cabo. Ele desenhava o corpo dela todinho com as facas. Uma certa noite, em uma apresentação, ele estava louco demais. Ele acabou errando o alvo e acertou o braço da minha mãe. Isso gerou uma polêmica desagradável. Dali nós fomos trabalhar no parque. No parque foi outra situação complicada. Viajamos bastante por este Brasil, tanto no circo como no parque. Em uma de nossas viagens no parque, no estado do Tocantins, houve um acidente desagradável com um dos brinquedos do parque, aonde um dos brinquedos se desmontou uma parte, causando alguns acidentes desagradáveis, os quais levou o parque a ser retido pela justiça daquele estado na época. Dali voltamos para o circo. Desta vez no circo duramos pouco tempo e logo voltamos para o garimpo, aonde a coisa foi muito mais desagradável. Ali a minha mãe cozinhava para a turma de garimpeiros, o meu padrasto trabalhava no jato e eu e o meu irmão fazia rex. E nós dois pegava um ourinho bom, requeando. Olha só o que o meu ex-padrasto fazia. Ele ajuntava o ouro dele com o da minha mãe e pegava o nosso reque e caía pra corrutela. Ia gastar tudo, com drogas, com a mulherada e com bebidas. Quando tudo acabava, ele voltava zangado, dava uma taca na minha mãe e ia pro barranco. Isso se repetiu por muitas vezes. O que eu gostava nele é que minha mãe me batia muito, mas ele me tomava da minha mãe, me livrando das tacas.
Hoje eu entendo por que isso acontecia. A minha mãe largava ele direto e ia embora. A gente rompia as matas cheias de feras perigosas, cada onça, sem falar nos índios que eram perigosos na época. Mas Deus sempre nos livrou do mal, até que minha mãe largou ele de vez. Ela foi viver num bar e eu e o meu irmão fomos morar com a dona Zumira, minha tia-mãe. Ali a gente morava numa chácara, numa região conhecida como Pau d'Arquim. Ali, amados, numa certa tarde fomos pescar naquele rio. Eu estava ali em cima daquela ponte olhando o rio. Aquela ponte na época tinha cerca de 30 metros de comprimento. Ali de repente surgiu um caminhão madeireiro de cor verde conduzido por um motorista embriagado. Ele entrou na ponte já quase caindo. Foi aí que ele me imprensou no guarda-mão daquela ponte e saiu me arrastando por quase 30 metros. Ali queimou a minha pele pelo pneu, rasgou a minha roupa e entrou várias frepas de madeiras daquela ponte no meu corpo. Teve frepas que furou o meu corpo de um lado para o outro. Eu quase fui capado. Hoje eu sei que aquele caminhão não caiu naquela ponte, foi porque ele me imprensou e os anjos de Deus segurou ele. Se o caminhão tivesse caído, eu tinha caído junto. Embaixo era um lajeirão de pedras. Com certeza eu teria sido esmagado pelo caminhão nas pedras. Mas Deus é fiel e os seus projetos sempre vão dar certo. Aquele caminhão me arrastou pela ponte afora. Depois que acabou a ponte, aquele caminhoneiro foi embora sem prestar socorro. Ali a dona Zumira, mais o seu Cícero, me pegou e me levou para casa, lavou os meus ferimentos e retirou as frepas maiores do meu corpo. Logo em seguida, eles conseguiram uma carona e me levaram para a cidade. Ali no hospital, o médico retirou várias frepas de madeira do meu corpo e ponteou os rasgos. Dali eu fui para casa e fiquei tomando os medicamentos, mas com o passar do tempo, ainda saiu várias frepas do meu corpo. Nesse tempo eu voltei a morar com a minha mãe, que tinha ido morar com um cara. Ele era carroceiro na época, a minha vida ali foi outra. Eu e meu irmão, nós fomos ajudar ele na carroça. Nós ia deixar a burrinha de tardezinha no pasto e dias de feira nós cortava capim para ela comer no coxo. E de madrugada nós ia levar os feirantes na feira. A vida era sofrida nessa época. A gente ia buscar a burrinha 1, 2 e às vezes 3 horas da madrugada. Às vezes nós dormia nas calçadas e nos cantos das ruas. A cidade de Redenção era muito violenta naquela época. A gente corria muito risco de vida. Acontecia muitos homicídios na cidade. Durante os tempos de folga, eu e o meu irmão, nós pegávamos uma bacia com bananas e saía vendendo nas ruas. A gente vendia banana, laranja, mexerica e abacaxi. Com o passar do tempo, eu passei a vender picolé, geladinha e salgados. Mas como eu apanhava muito, eu acabei virando menino de rua. O meu traje era só um shortinho, uma havaianas e uma camiseta arrancada as mangas. Sempre que eu ia em casa, eu apanhava. Aí eu tinha medo. Eu era amarrado, preso sozinho em casa. Tinha vez que eu apanhava 2 vezes por dia e amarrado. Pelas ruas novamente, eu me dei de cara com a fome. Então eu comecei a roubar bolachas nos supermercados para comer. Frio, fome e desprezo é o que passa um menino de rua. É muito triste a gente passar por isso. Nessa época eu me envolvi com outros garotos e formamos um tipo de gangue. Nós roubava e brigava, por onde nós passávamos tinha problemas. Nós colocava os pequenos na frente e nós ia atrás. Sempre rolava brigas. O tempo foi se passando e eu fui crescendo
e só me envolvendo com coisas erradas e pessoas do mundo do crime. Até que um certo dia a minha mãe conseguiu me mandar para a terra de um tio meu. Ali eu aprendi a trabalhar na roça. Foi uma temporada árdua na minha vida. Mesmo assim foi muito bom. O tempo foi longo, mas acabou passando e eu voltei a morar com minha mãe. Naquela época a gente já morava em outro bairro. Eu comecei a conhecer outras pessoas e a rever os velhos amigos. Novamente eu voltei para as ruas e dessa vez eu conheci as drogas, através de 2 camaradas. A última vez que eu apanhei eu tinha 17 anos. Eu disse à minha mãe que aquela era a última vez que ela ia me bater. Então fui trabalhar em fazendas. Nas fazendas eu conheci pistoleiros, traficantes, usuários de drogas, cachaceiros e ladrões. E eu fui me afundando no mundo das drogas, nas fazendas tinham e na cidade também. Nesse período começou a acontecer várias coisas esquisitas e outras boas. Na minha infância eu via uma luz em forma de uma bola de luz que sempre vinha na minha direção e parava perto de mim. Já quase nos dias que eu ia completar 18 anos, eu aceitei a Jesus. Aos meus 18 anos, eu fui batizado. Nessa época, era como uma cachoeira de músicas se desaguando em mim. Mas eu não sabia nem ler e nem escrever. Eu tinha vontade de escrever aquelas músicas, como tudo tem o seu tempo. E neste tempo eu comecei a ouvir como que uma voz que soprava nos meus ouvidos, falando de coisas que iam acontecerem. De repente eu passei a ver e a ouvir. Em uma certa noite eu estava em casa quando eu vi como que se houvesse caído alguma coisa na cozinha, do armário, da mesa ou da partilheira. Eu me levantei e fui ver o que era aquilo, mas eu não vi nada de estranho na cozinha. Então eu voltei e me assentei na sala, na cadeira. De repente eu ouvi como que umas pegadas que vinham em minha direção. E quando eu virei para olhar o que era, eu vi uma criatura cabeluda. Os cabelos daquela criatura eram grossos e tinha cerca de 20 centímetros de comprimento. A cara daquela criatura parecia a cara de um porco. Os dentes dele eram grandes e as presas dele eram compridas. Elas saíam cerca de 5 centímetros fora da boca dele. Os olhos dele pareciam 2 bolas de fogo, grandes, avermelhadas. Eu vi ele da cintura para cima. Aquele demônio passou por trás de mim com uma cara ruim, como se ele quisesse me pegar, mas não podia me tocar. Ele saiu da cozinha e passou me olhando e sumiu num canto escuro atrás da porta da sala. Naquele momento, eu pus um CD do Matos Nascimento para tocar e repreendi e houve calma ali. As premonições continuaram até que uma certa tarde eu desejei e busquei saber quem me mostrava aquelas coisas. De repente, naquela noite, eu estava no meu leito quando eu fui levado a algo que se parecia um quarto. Ali havia algo como que uma luz no meio do teto, a qual iluminava só o meio daquele quarto, mas os cantos não. De repente ouvi algo como ossos batendo um no outro. Então eu me virei em direção ao barulho e vi uma caveira em pé vindo em minha direção. Ele saiu de um canto escuro e sumiu no outro. Quando a caveira passou debaixo da luz, ela brilhou. Só que ela estava com o aspecto de ódio, olhando para mim. Quando eu voltei em si, tudo sumiu. E nunca mais eu vi aquelas coisas e nem ouvi mais. Engraçado que desde que eu conheci as drogas, eu usava e vendia, mas não era viciado. Então eu voltei para a igreja. Passei a cantar na frente, fazia parte do grupo de jovens. Eu gostava muito dos cultos relâmpagos nas ruas e de evangelismo. Eram muito bons os ensaios de jovens.
uma bênção de Deus. Numa certa noite do ano de 1999, eu comecei a ter visões da noite. Naquelas visões eu me vi andando numa estrada asfaltada, num asfalto tão bonito que igual aquele eu nunca vi aqui na terra. Todo pretinho e lisinho, um verdadeiro tapete de asfalto. Acima de mim havia algo como que uma luz que clareava tudo por onde eu tinha que passar. Eu olhei para trás e tudo estava escuro, e de um lado e do outro era tudo escuro. A luz só iluminava por onde eu ia passar. Eu fui caminhando naquela estrada até que eu cheguei de frente de um grande portão, alto, largo e todo preto. Ao chegar ali, o portão estava fechado. Então o Espírito de Deus tocou no portão e ele se abriu. E eu fui entrando num tipo de pátio. O Espírito de Deus me deu a interpretação do sonho, que eu estava dentro do inferno. E ali naquele lugar eu vi um redemoinho gigante. Ele ia do solo daquele pátio até tocar nas nuvens. O que me chamou a atenção foram os redemoinhos pequenos, que giravam em volta do grande e entravam nele. Enquanto um dos pequenos entravam no grande, ele ficava maior e mais violento. Enquanto eu estava olhando aquelas coisas, o Espírito de Deus me fez entender aquela visão. Aquele redemoinho gigante estava se preparando para vir para a terra, causar destruições. Então eu continuei olhando naquela visão até que eu despertei da mesma. O que me sobrou foram só as recordações daquela visão tão assustadora. As minhas lutas sempre foram grandes. Sempre que somos escolhidos por Deus ou temos grandes visões, Satanás se levanta e tenta conquistar. Se ele não conseguir seduzir, ele tenta prender. Se suas tentativas forem em vão, ele tenta destruir. O inimigo sempre usou as suas artimanhas para impedir o meu ministério nesta terra. Mas aquele que se levantou para desfazer as obras de Satanás, Jesus Cristo, sempre me guardou. Neste período eu fiz um voto com o Senhor. Se Ele me abençoasse e me desse sabedoria para mim aprender a ler e escrever, eu ia compor hinos de louvor para adorar ao seu nome. Eu me matriculei e comecei a estudar. Por incrível que pareça, eu fui considerado o aluno mais inteligente daquela escola na época. Então eu escrevi vários hinos de louvor ao nosso Deus. Tempos depois, eu acabei saindo da igreja. E neste tempo, Satanás aproveitou. Então eu acabei voltando às drogas e ao mundo do crime. Logo eu comecei a fazer assaltos e a me envolver com criminosos cada vez mais perigosos. Eu me tornei um viciado em drogas. Numa certa tarde, aconteceu a tarde mais marcante da minha vida. Eu estava na casa de uns camaradas, ali no fundo do quintal. Eu mais 3 começamos a fazer o consumo da maligna. Eu estava sentado numa cadeira quando eu senti uma vontade de me levantar. E quando eu me levantei, eu senti como que uma mão que me tocou abaixo das costelas. Aquele toque foi mortal. Eu caí no chão sem forças. Eu não tinha forças para mover nenhum dedo meu. De repente, uma nuvem negra cobriu os meus olhos e eu não vi mais nada. Eu senti quando meu sangue parou nas minhas veias. O meu coração parou. Algo foi apagando o meu cérebro e paralisando. De repente, algo muito gelado veio cobrindo o meu corpo, começou nos meus pés e veio subindo até uns 3 dedos abaixo do meu umbigo. Era o gelo da morte. Eu senti o frio da morte. Ali naquela batalha com a morte, o meu último suspiro de vida, veio Deus. Eu clamei por misericórdia no meu último segundo de vida, no pensamento. Naquele instante final que eu clamei, aquela coisa gelada parou de cobrir o meu corpo. O meu cérebro voltou a funcionar.
o meu coração a bater e o meu sangue a correr. Voltei a enxergar um pouco embaçado. Eu me mexia, mas as minhas forças eram poucas para me levantar. Ali eu bebi um copo de leite para cortar o efeito da droga. Um rapaz me ajudou a se levantar e andar um pouco até a uma área, aonde eu tomei outro copo de leite e deitei. 2 horas depois eu consegui me levantar e ir embora. Em uma certa tarde, um camarada chegou em casa. Ele me convidou para queimar as coisas. Nós fomos para uma parte deserta da cidade. Ali ele me apresentou um pacote de açúcar quase cheio de maconha. Ele bolou logo uma estaca e me entregou. Eu peguei e toquei fogo naquilo. Ali eu dei uns pegas bom e passei para ele. De repente, uma voz falou ao meu coração, muito forte: se afaste dele. Ali eu peguei minha bicicleta e me afastei dele. Então apareceu um cara armado que veio cerca de 50 metros me encarando com o cabo do revólver de fora. Naquela hora a voz falou ao meu coração que era uma casinha. Eu vi Deus neutralizando o cara ali na minha frente, no jeito para me matar. Ele passou pertinho de mim, me olhando de cima embaixo, com uma cara de ódio. Ele passou me olhando e seguiu olhando para trás, até que sumiu numa curva. Naquele momento, a mesma voz me mandou ir embora. Então eu fui embora. Depois destes acontecimentos, eu ainda continuei usando drogas, pois eu era viciado. Eu não tinha o apoio de ninguém para sair daquela vida. Mas de repente nasceu no meu coração uma vontade tão grande de mudar de vida. Então comecei a me afastar dos camaradas, mas o desejo de me drogar era grande demais. Eu me drogava até desmaiar. Já houve vezes que eu usei tanto a maligna que eu não consegui voltar para casa. Eu sentia vontade de mudar, mas eu não tinha força e nem apoio. Eu saía de casa e ia comprar e voltava. Numa tarde, a minha mãe tinha comprado umas caixas de bebidas. Ela mexia com um mercadinho na época. Eu saí do meu quarto louco demais e vi as caixas no piso da cozinha. Eu pensei que era os meus sobrinhos que tinham pegado para brincar. Eu meti o chute nas caixas. O chute foi tão violento que eu estourei 2 litros no chute. Quando eu vi aquele líquido escorrendo ali no chão, cortou o meu coração e o efeito da maligna. Daquela tarde em diante, a minha vida tomou outra direção. Eu continuei usando drogas, mas eu estava usando e orando, pedindo a Deus para me libertar. Foi nesse tempo que eu comecei a compor o hino Vício Maldito. Não quero mais drogas em meu caminho. Jovem, faça o mesmo, aceites a Cristo. Só Ele tem em suas mãos todo o poder pra te libertar desse vício maldito. Eu continuei usando drogas, mas orando a Deus. Teve altas horas da noite, eu louco demais, orando a Deus, pedindo a minha libertação. Às vezes assentado, em pé e deitado orando. De repente Deus ouviu o meu clamor. A minha vontade de usar drogas acabou. Então eu voltei para a igreja, mas eu só fui liberto na cidade de Canaã dos Carajás, aonde eu terminei de compor o hino Vício Maldito do meu primeiro CD. Na cidade de Canaã, Deus me abençoou grandemente. Eu não tinha nenhuma profissão e ali Deus me deu 2. Ali Deus me deu a minha primeira casa. Deus fez grandes coisas na minha vida ali. Eu me lembro que dias antes que eu fosse para Canaã, eu estava trabalhando numa fazenda, num sol quente, no meio de um queimadão. Eu dobrei os meus joelhos e clamei a Deus, pedindo um serviço na cidade. Eu pedi o serviço que eu mais tinha vergonha, que era trabalhar no caminhão do lixo. Mas Deus me deu profissões e eu nunca trabalhei no caminhão do lixo.
Foram muitas maravilhas que Deus operou na minha vida ali. Depois de uma longa temporada, ali eu retornei à Redenção. Já em Redenção foi uma correria só. Desempregado, com minha construção parada, eu fui à luta, arrumei emprego e terminei minha casa. Eu continuava na igreja, onde me tornei professor de escola bíblica dominical, mas acabei saindo da igreja e de volta ao mundo a minha vida tomou um rumo cruel. Logo eu comecei a beber e voltei a fumar. Eu me tornei um alcoólatra. Em casa não faltava bebidas e quando eu saía para a rua eu tinha que beber. Até no meu trabalho eu bebia. Eu me tornei um dependente do álcool, de uma forma tão sofredora, que eu não me embriagava a ponto de cair. Eu tinha que misturar bebidas para sentir alguma coisa. Foram longos e dolorosos anos nesta vida. De repente eu me envolvi com quadrilhas de novo. De repente eu já estava praticando assaltos de novo. Eu pratiquei vários assaltos até que uma certa noite eu fui na igreja e ali Deus falou fortemente comigo. Deus me avisou, através do pastor daquela igreja, que Satanás queria fazer uma destruição muito grande na minha vida. E era para mim vigiar. Dias depois eu acordei com vontade de matar gente. Naquele dia eu resolvi a não sair para lugar nenhum. Eu passei o dia em casa só bebendo. Às 4 da tarde eu acordei com o barulho de uma moto parando. Quando eu fui ver quem era, vi que eram 2 camaradas. Eles vinham me chamar para buscar um dinheiro e umas armas. Então eu montei na moto com eles e fomos no local do assalto. Ali eu peguei o revólver com uma dor no meu coração. Entremos em ação. Ali tinha 2 grupos de pessoas, um dentro da casa e o outro do lado de fora. Pegamos os 2 e colocamos para dentro. Enquanto eu segurava os reféns, o outro foi pegar o dinheiro e as armas. De repente chegou 2 caras na casa e eu dominei um e o outro correu. Eu não pensei muito, mandei bala nele. Eu vi algo incrível acontecer ali. Uma barreira foi posta entre nós 2. A bala caiu quase aos meus pés. Isso foi um milagre de Deus. O meu comparsa chegou correndo e a polícia também. Então foi só chegando polícia e mais polícia. Entramos em negociação com eles. Eram 5 viaturas de polícia. Ali de madrugada a gente se entregou, fomos presos e levados para a delegacia, onde eu passei uma semana e logo fui mandado para o presídio. Ali no presídio me jogaram de frente com o chefe do pavilhão. Como eu já tinha sido preso várias vezes, eu me saí de boa tranquilamente. Ali eu passei dias cruéis e difíceis. Pouco tempo que eu estava ali, eu recebi a visita da mula de Balaão. Ela pediu para ler a Bíblia para mim. E ela leu em Isaías 42, verso 2. Eu voltei para a cela com uma ardência no meu coração, me lembrando deste versículo. Então eu peguei a Bíblia e fui buscar o significado do que falava o versículo. Na prisão eu tive muito tempo para ler a Bíblia. Estudando o tema, entendi que a água simbolizava pessoas e o fogo sofrimentos. Realmente eu vi as águas se levantando tão alto, querendo me tragar. As chamas da aflição ardeu demais. Quando as águas se levantavam, de um lado o Senhor me abria um caminho. Eu me senti como o salmista Davi falou. As águas quase me tragou. Tempos depois eu fui para o semiaberto. Ali no semiaberto eu fiz um voto com o Senhor. No primeiro indulto eu ia me reconciliar com o Senhor. E nunca mais eu ia desviar dos caminhos do Senhor. Ali continuei lendo a Bíblia e orando ao Senhor. No primeiro indulto do Dia das Mães eu saí, me reconciliei e passei um indulto todo na igreja. Ao terminar, voltei para o presídio e fui cumprir o resto da pena. Sempre eu estava lendo a palavra e orando e jejuando.
Logo eu comecei a pregar para os presos nos finais de semana. Eram quase 200 presos ali. Ali o Senhor me mostrou Satanás arrodeando um detento, querendo tirar a vida dele através de suicídio. E o Senhor me mandou avisar ele que se ele não se arrependesse dos pecados dele, ele ia morrer e ia para o inferno. Ele era traficante, assaltante e pistoleiro. Eu dei o recado e ele ficou com raiva de mim. Depois ele se ajuntou com outros e foi zombar de mim. Depois disso, o Senhor me mandou dar um recado para o cara mais temido do presídio. O Senhor me mostrou Satanás arrodeando ele para destruir ele dentro do presídio. E o Senhor ainda me mandou falar que se ele não se arrependesse, ele ia morrer e ia para o inferno. O cara ficou com muita raiva de mim e ficou me marcando. Nos finais de semanas que eu estava pregando para os presos, teve vezes que eu contemplei paredões de anjos ali me protegendo. Teve vezes que eu ouvi o tinido das espadas dos anjos. Ali teve presos que me falavam direto: irmão, tu perdeu a noção do perigo. Muitas casinhas foram armadas contra a minha vida. Nesse tempo, muitos falavam que eu não ia sair dessa. Outros diziam que eu tinha morrido e que eu já era. Foi nesse tempo que o Senhor me deu o hino A Minha Vida Não Acaba Aqui. Quem pensou que a minha vida acabou? A minha vida não acaba aqui. O meu Jesus sempre está de pé. E o hino Hoje Eu Estou Aqui. Foi pelo sangue de Jesus que hoje eu estou aqui. Ali eu compus vários hinos do meu primeiro CD, As 7 Trombetas do Apocalipse, Tudo o que está escrito, 7 mulheres e um homem. Deus fez grandes coisas na minha vida ali. Na madrugada do dia 4/9 de 2012, às 3 horas da madrugada, ali na prisão, eu tive a maior experiência da minha vida. Eu fui arrebatado até aos céus. Quando eu entrei nos céus, eu vi uma mesa muito comprida, que sumia numa nuvem de luz. De um lado da mesa tinha um ser de branco. O seu corpo e as suas roupas brilhavam como o sol. Ali eu fiquei olhando para aquela mesa. Em cima dela tinha comida e bebida dentro de umas vasilhas tão lindas que eu nunca vi nada que eu possa comparar com elas. Todas de ouro. Eu fiquei olhando aquela mesa e tudo ali. Eu não vi o fim da mesa. Ela tem cadeiras de ambos os lados. A obra daquela mesa são perfeitas. Ali aquele ser de branco me deu a entender aquela visão. Aquela era a mesa das bodas do Cordeiro. A comida era o pão da vida e a bebida a água viva. Enquanto eu olhava tudo aquilo, eu comecei a ouvir um lindo louvor. Eram muitas vozes que cantavam. Os anjos estavam cantando esta canção nos céus. A mesa já está preparada, só aguardando a chegada desta igreja amada. Oh, que mesa farta! Depois que eu ouvi os anjos, eu já estava no presídio, mas eu continuava ouvindo o hino. Foi aí que o Espírito Santo me mandou escrever o hino. Atordoado no escuro, acendi a luz e escrevi o hino. Era maravilhoso o som dos instrumentos que os anjos tocavam. O Espírito me mandou alertar o seu povo aqui na terra. Tudo está preparado, só aguardando a chegada da igreja nos céus. Se preparem, crentes em toda parte desta terra, para o arrebatamento da igreja. O momento é chegado. Ali eu fiz um voto com Deus, que se Ele me tirasse da prisão, eu ia fazer a obra dele, que Ele tinha me escolhido para fazer. Vários irmãos estavam orando e fazendo campanhas em meu favor. Deus abençoe a todos
o advogado Dr. Eric, que Deus te abençoe por tudo o que fizeste por mim. Tempos depois, eu saí do presídio e continuei pregando a palavra de Deus e o servindo. Meses depois, eu cheguei em casa para o almoço e passou na televisão um homem que tinha se matado enforcado. Para minha tristeza, era o dito preso que eu tinha entregado o recado de Deus para ele. Ele saiu da prisão e não mudou. Alguns meses depois, houve uma briga entre os presos. O outro cara foi atacado dentro do presídio e morto. Ele também não deu crédito ao aviso de Deus. Depois disso, eu passei a ouvir os gritos das almas que estão no inferno, aprisionadas no sofrimento. São gritos desesperadores. Elas querem uma segunda oportunidade, mas não tem mais saída. Elas desejam estarem aqui no nosso lugar para fazer diferente. Agora eles querem evitar o inferno, mas já estão lá. Quem vai para o inferno só vai sair de lá no dia do juízo final para a condenação eterna. Até hoje eu ainda ouço os gritos desesperadores das almas que partiram dessa terra sem salvação, sem Jesus. Sempre que eu vou no velório de alguém que morreu com Cristo, eu ouço os anjos de Deus cantando nos céus. Existe um louvor que é cantado pelos anjos quando alguém parte para a eternidade com Cristo. Já quando eu vou no velório de um ímpio, é como se eu visse o inferno aberto. Eu ouço os gritos de desespero das almas gritando desesperadamente. Eu continuei trabalhando e servindo ao Senhor. Eu perdi tudo o que eu tinha durante a prisão. Casa, família, emprego, nenhum calçado eu tinha. Mas o Senhor me abriu as portas e me abençoou. Eu ia de pé para a sede da igreja. Deus me deu uma bicicleta. Eu chegava suado lá. Eu só chegava do trabalho em casa, banhava e ia para a igreja. Eu era cooperador na obra e ia para a igreja. Eu só chegava do trabalho em casa, banhava e ia para a igreja. Eu era cooperador na obra. Então o Senhor me deu uma moto e daí por diante Ele me deu o dinheiro e me mandou gravar o meu primeiro CD. Daí para frente passei a pregar em outros ministérios e a adorar o Senhor. Deus usou muitos vasos para falar comigo por onde eu passei. Em uma vigília Deus usou um jovem para falar comigo tremendamente. Ele veio no meio da multidão e começou a me falar. O Senhor me mostrou Ele te dando hinos novos e você cantando hinos novos. O Senhor manda te falar que você vai gravar não um, não é dois, mas vários CDs. Deus usou várias pessoas para falar comigo de formas semelhantes. Deus é fiel e cumpre o que promete. No ano seguinte eu gravei o meu segundo trabalho, gravei um CD em espanhol, que era um grande sonho meu. E no mês seguinte o meu testemunho. Neste momento eu gostaria de fazer uma oração especial por você. Feche os seus olhos aí onde você está. Ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, neste momento eu me ponho na tua presença para interceder por esta vida, por esta família e por este lar. Ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra, visita os celeiros, supra as necessidades, desfaz os laços e cativeiros do inimigo, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, que nenhuma arma preparada prevaleça, em nome do Senhor Jesus. Confirma a bênção e a vitória nesta vida, desde já e para todo sempre. Amém e amém. Em uma certa madrugada, eu tive uma visão, e ao me despertar, o Espírito me deu esta canção.
mesa já está preparada, só aguardando a chegada desta igreja amada. Ó, que mesa farta, tem pão da vida, água da vida, aonde a igreja amada por Cristo será servida. Estamos em contagem regressiva, a qualquer momento será a partida desta igreja viva. A hora é decisiva, pois estamos em contagem regressiva. Os sinais se cumprindo nos avisa, devemos ficar na expectativa. Enquanto o mundo está dormindo, a igreja estará subindo. Ao chegar ali, um coro angelical estará ouvindo, é a festa do Cordeiro. Sejam bem-vindos, é Jesus quem nos conduz. Oh, como será lindo! Estamos em contagem regressiva, a qualquer momento será a partida desta igreja viva. A hora é decisiva, pois estamos em contagem regressiva. A mesa já está preparada, só aguardando a chegada desta igreja amada. Ó, que mesa farta, tem pão da vida, água da vida, aonde a igreja amada por Cristo será servida. Estamos em contagem regressiva, a qualquer momento será a partida desta igreja viva. A hora é decisiva, pois estamos em contagem regressiva. Estamos em contagem regressiva, a qualquer momento será a partida desta igreja viva. A hora é decisiva, pois estamos em contagem regressiva. A hora é decisiva, pois estamos em contagem regressiva. Pois estamos em contagem regressiva. Durante muito tempo, escravizado no mundo das drogas, aonde eu só adormecia depois que as drogas me derrubavam, desmaiado. Quantas vezes, uma hora dessa eu já estava drogado, mal o dia amanhecia, já começava a minha correria em busca das drogas, em busca das drogas. Como as águas de um rio que se evapora, eu vi a minha juventude indo embora. Como as águas de um rio que se evapora, eu vi a minha juventude indo embora. Não quero mais drogas em meu caminho,
suas mãos todo o poder pra te libertar desse vício maldito. Não quero mais drogas em meu caminho. Jovem, faça o mesmo, aceites a Cristo. Só Ele tem em suas mãos todo o poder pra te libertar desse vício maldito. As drogas me levaram por um caminho sem volta. Quando eu quis fugir, eu não encontrei a porta. Quando eu busquei ajuda, todos me viraram as costas. Quando eu perguntei, não houve resposta. A minha dor era tão grande, daquelas que ninguém suporta. A minha dor era tão grande, daquelas que ninguém suporta. Somente em Cristo Jesus eu encontrei a verdade que a Bíblia mostra. Não quero mais drogas em meu caminho. Jovem, faça o mesmo, aceites a Cristo. Só Ele tem em suas mãos todo o poder pra te libertar desse vício maldito. Não quero mais drogas em meu caminho. Jovem, faça o mesmo, aceites a Cristo. Só Ele tem em suas mãos todo o poder pra te libertar desse vício maldito. Só Ele tem em suas mãos todo o poder pra te libertar desse vício maldito. A minha vida acabou, a minha vida não acaba aqui. O meu Jesus sempre está de pé, e quanto aos ataques do inimigo, vencerei com Cristo usando o escudo da fé. A minha vida não acaba aqui, o meu Jesus sempre está de pé, e quanto aos ataques do inimigo, vencerei com Cristo usando o escudo da fé. Desde o ventre materno eu fui escolhido pelo Deus eterno. O inimigo fez de tudo, usou todo mundo pra acabar comigo. O inimigo usou as suas armadilhas pra acabar com a minha vida. Passei pelo vale da morte, mas Cristo foi a minha sorte, Ele me deu saída. O inimigo até falou que eu não iria conseguir, mas Cristo me fortaleceu para prosseguir. Quem pensou que a minha vida acabou, a minha vida não acaba aqui. Meu Jesus sempre está de pé, e quanto aos ataques do inimigo, vencerei com Cristo usando o escudo da fé. A minha vida não acaba aqui, o meu Jesus sempre está de pé, e quanto aos ataques do inimigo, vencerei com Cristo usando o escudo da fé. Quem pensou que a minha vida acabou, a minha vida não acaba aqui. O meu Jesus sempre está de pé,
E quanto aos ataques do inimigo, vencerei com Cristo usando o escudo da fé. A minha vida não acaba aqui, o meu Jesus sempre está de pé. E quanto aos ataques do inimigo, vencerei com Cristo usando o escudo da fé. E quanto aos ataques do inimigo, vencerei com Cristo usando o escudo da fé. E quanto aos ataques do inimigo, vencerei com Cristo usando o escudo da fé. E quanto aos ataques do inimigo, vencerei com Cristo usando o escudo da fé. Eu era um alcoólatra desesperado. A bebida já não fazia mais efeitos em mim. Eu misturava todo tipo de bebidas e nada. Eu bebia em casa e na rua, dia e noite e dia. Mas Jesus Cristo me libertou, e feliz hoje eu canto. Aleluia! Meu amigo do bar, preste atenção no que eu vou te falar. Através desta canção, abra o teu coração para a tua vida Deus mudar. Eu já me assentei nesta mesa, já bebi uísque, cachaça e cerveja. A minha vida era de dor, amargura e tristeza. Os meus pecados dia a dia me devoravam. Falsos amigos e vícios quase me acabaram. Foi aí que eu conheci a Jesus, o homem da cruz, que das trevas me trouxe pra sua luz. Meu amigo do bar, hoje eu canto feliz, pois a minha vida estava por um triz. Eu só cantava e ouvia canções de quem vive infeliz. Ele me tirou do abismo, do calabouço da prisão. Liberto hoje eu canto esta canção. Obrigado, Senhor, pois tu amas a mim, pecador. Obrigado, Senhor, pois tu me libertou. Meu amigo do bar, Jesus Cristo quer te ajudar a sua vida mudar. Só basta você o aceitar e nele confiar. Meu amigo do bar, eu era um alcoólatra que bebia noite e dia. Quem me vê cantando hoje salta de alegria. Feliz por me ver liberto da vida que eu vivi um dia. Jesus Cristo quer te salvar, a sua vida Ele vai transformar, e feliz você vai cantar. Jesus Cristo me libertou, hoje eu canto pra Ele o meu louvor. Meu amigo do bar, hoje
hoje eu canto feliz, pois a minha vida estava por um triz. Eu só cantava e ouvia canções de quem vive infeliz. Ele me tirou do abismo, do calabouço da prisão. Liberto hoje eu canto esta canção. Obrigado, Senhor, pois tu amas a mim, pecador. Obrigado, Senhor, pois tu me libertou. Obrigado, Senhor. E aqui eu conosco todas tus obras, e aqui delante de ti pus una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, ya que tienes poca fuerza, pero sin embargo no ha negado mi nombre. En medio de las luchas y las pruebas se mantuve fiel y no negado mi palabra. Y aquí yo haré a sus enemigos que vengan y caen juntos en sus pies. Reconozco que yo amo-te, e aqui eu também te guardaré de la gran tribulación. Soy yo quien te fortalece, sigue guardando lo que tiene. En mí usted puede todo, mantenga lo que tiene y nadie lo robará. Soy yo que te fortalece, así que contra ti ningún enemigo permanece. Nombres eternos sobre usted, aqui comigo vou a escrever. En el templo del cielo, una columna te haré. Para siempre usted será conmigo. E aqui eu conosco todas tus obras, e aqui delante de ti pus una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, ya que tienes poca fuerza, pero sin embargo no ha negado mi nombre. En medio de las luchas y las pruebas se mantuve fiel y no negado mi palabra. Y aquí yo haré a sus enemigos que vengan y caen juntos en sus pies. Reconozco que eu amo-te, e aqui
yo también te guardaré de la gran tribulación. Soy Dios que te fortalece, sigue guardando lo que tiene. En mí usted puede todo, mantenga lo que tiene y nadie lo robará. Soy Dios que te fortalece, sí que contra ti ningún inimigo permanece. Nombres eternos sobre usted, aqui comigo vou a escrever. En el templo del cielo, una columna te haré. Para siempre, usted será comigo.